E aí galera, esse é o Cara Preta Podcast, episódio 2. Eu sou o Lucas Benfica. Tá frio em Porto Alegre, agosto de 2023, e eu ainda não terminei de ouvir os discos do Jorge Benjor. E aí galera, a gente tá aí para mais um bate-papo. Eu sou o Fábio Lucena, pronto aí para trocar uma ideia com todos vocês. A gente espera acrescentar aí ter um excelente bate-papo. E aí pessoal, tudo bem? Aqui é a Irana, tô aí mais um dia pra gente conversar, tá? Sobre assuntos que a gente acha que vai ser legal. É uma semana aí com desafios da maternidade preta solo batendo na porta, tentando conciliar maternidade, estudos e trabalho. Mas vamos lá, gente, todo mundo junto. E aí turma, esse é o segundo episódio, sobrevivemos até aqui, do Cara Preta Podcast. O primeiro episódio foi sucesso de público e crítica, mais de público do que crítica, mas tudo bem. E hoje o tema é massa, né? Várias propostas de tema, mas a gente escolheu essa aqui. Quem são as nossas referências pretas? E aí a gente vai discutir 4 tópicos. Como de costume, vamos deixar os outros 3 lá para diante. E vamos já começar com essa aqui, que é foda. Quem são as nossas referências pretas universais / ancestrais? Aquelas que se a gente desse qualquer missão, que a gente pedisse para fazer qualquer atividade, qualquer profissão, elas fariam com muita excelência. Referência preta universal que eu poderia citar é nessa questão que tu colocou aí, né, Benfica, que recebesse qualquer demanda e faria com excelência. Eu acho que a maior de todas que a gente tem é o Pelé, né? Por toda a história dele no esporte, determinação, a forma dele agir. Pelé, a gente tem que fazer o recorte do tempo, né? Eram outros tempos. Muitas pessoas criticam ele por não ter uma cultura de ativista, mas ele também viveu uma outra época, né? E como o que importa, tanto para sofrer o racismo, para ser de alguma forma renegado, o que importa sempre, né, é a questão da pele. O Pelé é o atleta do século que vai levar eternamente a pele negra ao topo. Levou, né? E marcou a história com toda a determinação dele. Independente de qualquer coisa, ele vai ser eternamente o atleta negro, o maior da história de todos os esportes. Para mim, isso é o que marca. Por isso que eu acho que ele é uma referência na questão de excelência, né? Sempre se dedicou à profissão, sempre foi um exemplo nisso. E eu lembrei, falando do Pelé, eu lembrei, Fábio, do documentário no Netflix. Não me lembro se é o documentário dele ou o documentário da Copa, em que nas entrevistas ele é cobrado por isso, porque eles estavam viajando demais, né? Ali um pouco na Copa de 58, acho, na Suécia, eles estavam viajando muito e eram cobrados, tanto ele quanto os outros jogadores. Eles eram cobrados porque não sabia o que estava acontecendo no país. Mas também em 58 ele tinha 17 anos. Sim, né? Ele foi pioneiro em todos os sentidos, né? E a gente sempre tem que fazer o recorte da época que eu falo, né? E, cara, ele abriu muitas portas, não adianta. Uma marca do povo brasileiro, uma marca eterna, uma marca negra. E sempre vai ser, não adianta. Eu vejo dessa forma, independente. Uma série de relações, né? O pessoal costuma separar a obra da pessoa, né? O Edson, Arantes do Nascimento, a pessoa da obra do gênio Pelé. A gente vai achar controvérsias em qualquer ser humano, acho, do planeta, na minha visão, né? Poderia achar alguma forma de posicionamento, alguma coisa, enfim, mas ele é a marca. Eu penso assim, tá estampado, ele é a marca, ele é o maior de todos e ele é negro. Isso aí é indiscutível, sempre será. Não tem como não falar sobre ele na questão, né, de excelência. Ele foi o top em tudo, na sua época, e a gente nem viu ele, né? A gente nem é da geração dele, né? E ele continua
mesmo agora, né, o passamento dele aí faz um ano, continua sendo sempre um expoente, uma marca do país, né, do mundo. Como a gente citou no episódio anterior, e já era o peso dobrado, né? Será que por causa da cor? Não sei. Não, acho que é importante também a gente pensar que nem todo negro tem que estar falando sobre racismo e se posicionando politicamente, né? Então, é uma escolha também pessoal, né? É claro que para a sociedade, alguém como o Pelé, se falasse isso, teria um peso enorme, mas, bom, a gente tem que colocar também o indivíduo, né? Pensar que todo negro tem que sempre se posicionar e ser ativista, etc., a gente também esquecer que tem preferências pessoais e tem questões pessoais envolvidas e tem, às vezes, dificuldades e o que for, né? Então, vamos respeitar a pessoa também, né? Ana, tua referência ancestral. Eu pensei também no Pelé, também, mas eu acabei indo para um outro lado um pouco mais histórico, tá? Eu pensei no Luiz Gama, que foi um dos maiores abolicionistas, né, que nosso país teve. O que eu gosto muito, não conheço muito a história dele, tá? Mas li algumas coisas já há um tempo. Então ele, analfabeto, né, até os 17 anos se tornou advogado e ele é considerado, assim, como se tem historicamente registro de que ele libertou mais de 500 escravos. Então, vamos pensar no advogado negro. Na época em que ele viveu, né, durante a escravidão, conseguiu fazer o que ele fez. Eu acho que ele é alguém que hoje em dia continua sendo referência pra gente. Muito bom, Erana. E tem o Instagram do Instituto Luiz Gama. E o nível de informação... Eu pensei e as minhas afinidades, assim, e eu ando focando bastante em música, em esporte, em design e tal, mas eu fui pro lado da música por gostar muito. Daí eu peguei duas referências, tá? E as duas não tão velhas de idade, mas eu tenho certeza que são entidades. A primeira é a Alcione e a segunda é o Seu Jorge. O Seu Jorge a gente citou bastante no episódio piloto. Só a história de vida dele, assim, que, cara, ele ia nos bares, o Xande de Pilares tocava nos bares e o Seu Jorge ia lá e só tinha... E ele ia sempre com a mesma roupa e não tinha um cheiro muito bom, e o Xande só tinha uma calça e emprestava a calça pro Seu Jorge, sabe? Umas histórias assim, que provam que, pô, uma única oportunidade que a pessoa tem, a pessoa é capaz de virar um foguete, sabe? E é isso. O cara toca tudo, o cara é compositor, é músico, né? Músico na essência, de se tiver que acompanhar uma banda ali com um violão, acompanhar um cantor famoso, ele vai tocar certinho. E a outra é a Alcione, que pra mim ela é uma crooner. Crooner é aquele também que canta tudo. O Zeca Pagodinho é um crooner, dá qualquer coisa pro Zeca Pagodinho cantar, ele canta. Mas esses dias eu escutei um disco da Alcione cantando bolero. E, nossa, é sensacional. E isso pra mim, a referência pra mim é isso. Faz tudo, mas faz tudo bem, sabe? E o que não consegue fazer, não faz. Pô, e ela canta com gente mais nova, ela canta com gente mais velha, ela canta com... Enfim, tudo. Essas são as minhas referências. Bem citado, bem colocado, Benfica. Importante também a questão do Seu Jorge que tu falou, né? A história de superação dele, né? Ele batalhou bastante para chegar nesse nível. Um cara reconhecido muito fora do país também, né? Não somente músico também, né? Também faz cinema, enfim, participou de um filme fantástico, eu acho, né? Acho que vocês gostam também da Cidade de Deus, além de outros, né? Cidade de Deus eu gosto bastante. E ele representa muito essa questão da superação, né? Que é um cara que venceu através da batalha, né? E provou o talento dele, né? Bastante diversificado. O problema é a gente romantizar isso, né?
como romantizaram uma época com o nosso ministro lá. Lembram? O Joaquim Barbosa. Ele saía, pegava não sei quantos ônibus, caminhava 17 quilômetros a pé. Aí, ó, quem quer, faz. É sempre assim, né? E gerou vários memes na época, eu lembro do Joaquim Barbosa, indo pra outra baita referência também. Joaquim Barbosa, eu me lembro de um meme claramente, assim, meu herói é negão e usa capa. Cara, mas se ele fosse o guarda de trânsito, tu não ia nem olhar pra cara dele, sabe? E aí a gente romantiza esse tipo de coisa e, infelizmente, esse não é um podcast, não quero usar essa palavra mimizento, mas usei, mas a história é foda. E é isso que a gente vê e não tem o que dizer. Acho que são ótimas referências, né? Não tem como ser melhor, assim. E o mundo da música brasileira seria difícil, né? A gente selecionar poucos, assim, porque só pensa, assim, além desses que citou, né? Pega Milton Nascimento, Gilberto Gil, pega Maria Bethânia. Então, assim, são caras muito bons, assim, e só, assim, de cabeça, né? O que vem. Elza Soares. E a Elza, na música, o pai me conta essa história. Que o Lupicínio foi ver ela cantar uma vez, ela com os cabelos grandões, assim, e o Lupicínio falou pra ela, de que planeta tu veio? E ela, do mesmo que o teu, fome. Cara, essa história me arrebenta, assim, toda vez que eu escuto. A questão que tu falou, Benfica, sobre a questão de romantizar dificuldades, eu acho que isso aí é bem é um traço da cultura do mérito, né? O mundo tem uma cultura de mérito. Então, quando alguém chega longe, normalmente as pessoas costumam, de alguma forma, destacar a trajetória de dificuldades, né? Fazendo uma alusão que, como se fosse para todo mundo, né, algo palpável. Acho que é esse o sentido que tu quis dizer, né? Sim. Então, entra muito essa questão do mérito, né? As pessoas vencerem pelo mérito, mas é aquela velha questão, né? A questão de oportunidade, né? Alguém lá abriu a porta para o seu Jorge. Quantos outros seu Jorges, entre aspas, de repente a cultura perde por não ter tantas portas abertas, né? Porque o acaso como a palavra já diz, é o acaso, né? O problema da cultura do mérito é a gente se baseia numa exceção para tentar transformar numa regra. Nem sempre vai ter um chante de pilares lá e vai te abrir uma porta. E, enfim, vários talentos se perdem aí em diversas áreas. Né? Vamos adiante nas nossas outras referências. E já vamos pulando para o segundo tópico que a gente preparou aqui. 3 referências, mas se não conseguirmos chegar em 3, ou se quisermos passar de 3, também não tem problema. 3 referências pretas, mulheres do nosso mundo comum. O que é o mundo comum? Que estão vivendo, que estão fazendo o corre, que estão na vida, mas e que são notadas, né? Que tem uma contribuição. É isso que é o mundo comum. Atletas, palestrantes, atrizes, professoras, enfim, as mais diversas atividades. Airana, por favor. Foi bem difícil, tá? De selecionar 3 expoentes, 3 nomes de mulheres pretas, tá? Da nossa referência. Então, uma das que pensei logo de início foi a Elza Soares, né? Pelo que a gente já comentou, assim, o quanto que ela é importante tanto na música, o quanto que ela conseguiu também superar suas dificuldades, superar machismo, superar questões sociais. Então, para mim, ela é um símbolo, assim, máximo, tá? Não tem também, assim, para mim, como pensar em referência, e daí alguém que eu levo muito para minha vida, tá? Que é a Bell Hooks. Então, a ideia que ela tem, assim, de viver sobre a ética do amor, tá? A gente colocar amor em tudo, no que a gente faz, mesmo naquilo que a gente não gosta. Então, eu acho isso
ótimo, assim, eu acho isso é um outro jeito, tá, da gente encarar a vida e encarar as coisas que estão aí. Então, seria minha segunda referência. E, assim, difícil, tá, de novo, selecionar a lista, mas eu escolhi uma psicóloga, psicanalista, que eu acho que vem, assim, transpondo barreiras, tá, dentro da psicologia, que é a Grada Quilomba. Ela tem um livro super importante, que é o Memórias da Plantação, episódios do racismo cotidiano, assim. Então, por que eu escolhi ela, tá? Obviamente sou psicóloga, né, então tem uma preferência ali, mas historicamente a psicologia, ela sempre olhou para o sofrimento do sujeito, mas nunca entendeu o racismo como um dos fazedores desse sofrimento, né? Ela não foi a primeira a fazer isso, tá? Tem vários outros, assim, que chegaram antes ali, o Frantz Fanon, a Neuza Santos Souza, mas ela é alguém que hoje está conseguindo fazer isso. Ela é artista, pra mim ela é demais, assim, alguém que eu gostaria de conhecer, assim, hoje, tá? Alguém vivo que tu quer conhecer, a Grada Quilomba, assim. Então, e ela ainda tem uma questão que eu acho super importante, que ela coloca, que é questionar quem é que produz o conhecimento e quem é que diz o que é válido, o que não é. Então, bom, isso está na universidade, então alguém diz que isso sim é científico, mas o que não está na faculdade não é conhecimento e não é científico, e é serviço de quem que está isso. Então são esses 3 exponentes femininos, tá, que eu escolhi. A Grada Quilomba, eu li o livro dela, assim como eu li também o da primeira que tu citou, que é a Bell Hooks, né, que é a segunda que tu citou, a Bell Hooks. Livros muito bons, e tu falou também do Frantz Fanon, que eu me lembro de uma entrevista do Djonga, que ele cita o Frantz Fanon, sabe? O cantor Djonga, que ele é historiador, né? Ele faltou tipo um semestre, assim, para ele concluir a faculdade, mas é outra mentezinha brilhante, assim. Bom, gente, eu escolhi, assim, de maneira não tanto científica, né? Mulheres que me chamam atenção como referências, assim, né? A Djamila Ribeiro, por ser uma referência intelectual, né, negra. Ela é filósofa. E, enfim, eu acho importante, assim, principalmente no mundo feminino, né, a gente ter uma ativista, assim, na academia, né, para ter esse trabalho, assim, mais intelectual, assim, das ideias, né, e da maneira de se portar, principalmente da questão da mulher negra. Eu acho muito, muito importante. Acho até mais importante que o homem negro, a questão da mulher negra ter se lançado no campo acadêmico, ela ter esse expoente, ela começar, de alguma forma, né, a criar seguidores com o trabalho dela, né, com as ideias dela e com o pensamento dela. Outra pessoa para citar, eu gosto muito da atriz da Viola Davis, né, vocês conhecem, conhecidíssima como atriz. Melhor série. Séries também, já vi vários filmes dela. Eu acho ela sensacional, né, todos os sentidos, assim. Ótima atriz, excelente. A gente poderia citar aqui várias atuações dela. Eu gostei muito dela na Netflix, uma série que eu vi em 2019. How to Get Away with Murder, Como Defender um Assassino, não sei se é a tradução correta, enfim. Annelise Keating, ela é uma advogada, eu acho sensacional a atuação dela aí. Enfim, poderia citar vários trabalhos dela. Eu acho uma grande mulher em todos os sentidos. E a dona Ivone Lara da Costa, dona Ivone Lara, a primeira mulher a assinar um samba enredo, além de sambista, enfermeira e assistente social, teve um trabalho nessa área. É alguém que é do mundo do samba, né? É a pérola negra, é uma rainha, é tudo, assim, tudo que ela foi. É sensacional dentro do mundo do samba, respeitadíssima. Assim, para quem gosta muito do
ali na questão de samba enredo, escolas de samba. Rio de Janeiro, ela é tudo, assim, para o mundo do samba, em várias composições, né? E é uma pessoa também que eu acho, assim, extraordinária. Essas aí são as minhas citações. Tu, como um conhecedor de samba, eu não esperava nada diferente de ti. E, cara, tu podia ter citado também várias outras, né? Jovelina, enfim. E a dona Ivone Lara, eu lembro quando ela faleceu que o programa Fantástico, né, da Globo fez uma baita de uma reportagem. E ali muita gente ficou sabendo, porque a saúde mental da população negra é muito complexa, né? A Irana, se quiser falar um pouquinho disso, pode falar também. E ela trabalhou no hospital psiquiatra, né? Isso naquela época, né? Uma assistente social, também enfermeira. E além disso, né? Teve essa contribuição aí, né? Além da carreira dela como no mundo assim da música, né? Uma pessoa sensacional, com certeza. Não, de novo, assim, ótimas escolhas, né? Sobre acho que foi a segunda que tu citou, né? A Viola Davis. A Viola, nossa. Isso. Ela é demais também, e eu já vi um posicionamento dela, assim, acho que foi numa entrevista em que ela coloca, assim, que ela já recebeu tantos prêmios, assim, foi tão reconhecida, assim, quanto outras atrizes top de Hollywood, mas que a remuneração dela, tal, quanto que ela ganha, sempre é muito abaixo, né? Então, se eu não me engano, até foi numa vez em que ela estava num agradecimento de algum prêmio que ela tinha ganho, assim, não lembro da situação exata, mas que, assim, é uma das melhores e maiores atrizes que se tem, mas infelizmente Hollywood não reconhece, né, monetariamente da mesma forma que outras atrizes brancas. Esse episódio, ele tá quase uma memória, né? E que não é uma memória póstuma, tirando alguns pouquinhos casos que a gente citou. Mas é bom a gente... Por isso que quando a gente conversou sobre os tópicos, a gente escreveu um mundo comum. Porque essas pessoas estão vivendo, a gente pode encontrar elas ali a qualquer momento. Existe aquela teoria dos 6 graus de separação, né? Sabem essa teoria aí? Que tu tá a 6 graus de separação de alguém. Eu conheço algumas pessoas que conhecem pessoas muito famosas. E que para eu estar no ambiente dessas pessoas muito famosas é um pulinho. Tô trabalhando todos os dias para isso. Eu vou para as minhas, então. Eu não assisto muito filme. Enfim, mas tem alguns filmes que eu assisto que eu escolho bem antes de assistir. E um que eu assisti foi... acho que faz uns 3 ou 4 anos, talvez, foi o Estrelas Além do Tempo, né? Que é o Hidden Figures, que traz aquelas 3 mulheres negras que trabalhavam na NASA, que naquela época, né, era 1948, acho, lá, não tinha banheiro para mulher, não tinha nada, e as mulheres eram sensacionais, faziam aqueles cálculos, aquelas coisas que os caras brancos, assim, de gravata, ficavam boquiabertos, né? E aí as mulheres, na época, eram a Katherine Johnson, que no filme é interpretado pela... Meu, quietinho aí. A Katherine Johnson, que no filme é interpretado pela Tara Johansson, a Dorothy Vaughan, né, que no filme é interpretado pelo Octavia Spencer, que é outra sensacional, outra atriz, nossa, ela é demais, sou muito fã dela, e a Mary Jackson, que no filme é interpretado pela Janelle Monáe. Isso, eu trouxe aí, peguei o filme porque eu conseguia, primeiro, trazer 3 referências em um, né? Mas eu tenho 2 do mundo do samba aqui. A Martinalha e a Alessi Brandão. A Martinalha é uma mulher preta, lésbica, que eu já assisti um show dela, tive o prazer de cumprimentar ela. Foi emocionante, assim, pra mim, no meio do show. E a Alessi, que teve que passar por muitos testes para ser compositora da Mangueira.
Eu vi uma entrevista dela, foi pro Mano Brown, inclusive, faz uns 2 anos, e ela dizendo que, nossa, teve que passar por muitos, e ela falava, eu sou compositora, tá, então escreve um samba. Tá, então escreve outro. Tá, então escreve outro. Aí depois, sei lá, muito tempo, uns 5 anos escrevendo samba, aceitaram ela. E tem uma outra história também dela, que ela sempre foi muito pobre, assim, ela comprou um apartamento e tava vencendo as prestações, assim, ela não tava conseguindo pagar. E aí Alcione chegou, escreve uma música, vou botar no meu disco, eu não me lembro o ano que isso aconteceu, tu vai quitar esse apartamento. Ela escreveu uma música, Alcione botou no disco, gravou, entrou a grana e ela pagou o apartamento. Tem a ver um pouquinho com Black Money, né? Fazer o dinheiro circular, né? E outras duas que aqui posso falar, 2 em uma também, que elas são mulheres sensacionais, mas elas apareceram em segundo plano, entre aspas, que é a Eliane Dias, que é a mente dos Racionais, que foi estudar para se capacitar, que é a esposa do Mano Brown, foi estudar para se capacitar para tomar conta do negócio da empresa Racionais. E a Michelle Obama, que também exerceu essa figura, assim, mas que a gente sabe que é muito mais, né? Então, para qualquer uma dessas duas, eu entregaria minhas posses, que não são muitas. E elas já têm as delas também para tomar conta. Sabe que quando tu comentou do filme... Estrelas Além do Tempo, é um filme sensacional, assim. Eu lembrei de uma questão bem interessante, digamos assim, que no filme elas não tinham banheiro feminino, né, na NASA, então isso era um dificultador, assim. Eu lembrei que no nosso Senado Federal, se eu não me engano, até 2015 não existia banheiro feminino. Então, só fazer um recorte, tá, do quanto também o Brasil às vezes está atrasado, tá, em algumas questões. Às vezes? Não, eu sou uma pessoa otimista. Tá? Otimista e muito generosa. Tá bom, mas o quanto que isso às vezes dificulta, né, então, tanto para as mulheres e muito mais para mulheres negras, né. O mundo não é feito pra gente, a verdade é essa. No filme, inclusive, tem cenas, assim, clássicas, que uma delas, enfim, não vem ao caso, não lembro quem exatamente, ia pro banheiro, levava o caderno para fazer os cálculos, para os foguetes poderem subir lá. Não sei se é essa a expressão certa, mas é isso aí. Para os foguetes poderem subir. E aí, quando ela voltava, reclamava, onde é que tu tava? Né? O que tava fazendo? E ela entregava tudo pronto, assim. Pô, mas tu não tava na tua mesa quando eu precisei de ti. E ela, daí um dia, ela se revolta e fala. Eu acho que até a Otávia Spencer, porque ela é bem caricata, assim, na atuação. E ela fala, o banheiro mais próximo fica 2 quilômetros, sei lá, não sei o que. E aí todo dia eu tenho que ir lá várias vezes por dia, porque não tem banheiro aqui, não sei o que. É muito sensacional. São cenas emocionantes, assim. Não, esse filme que tu falou é sensacional, realmente. É como a Irana disse, eu também ressalto bastante isso. Eu acho que a questão do racismo unido ao gênero feminino não tem igual. Na minha visão, não tem igual. É muito pior em todas as bases, todos os sentidos, base educacional, tratamento, relacionamentos, não existe parâmetro. O homem ainda entra no mundo competitivo por ser homem, né? O homem negro, enfim. É óbvio que enfrenta essas dificuldades, mas acho que não tem nada igual. E esse filme demonstra isso mesmo, que elas eram muito inteligentes, né? E havia esse tipo de coisa ainda bizarra na época, né? Essa questão do banheiro aí, como tu citou. O muito inteligentes é muito bom, né? Elas faziam cálculos na NASA. Muito inteligentes somos nós. Então vamos para a próxima, que obviamente 3 referências pretas, homens do mundo comum. Vou começar essa. Quando eu aprendi o que era blackface,
eu fiquei muito atordoado, muito triste. Blackface, para quem não sabe, é uma técnica, se é que dá para chamar de técnica, teatral, lá dos anos 50, onde os atores pretos não recebiam oportunidades. E talvez eles já existissem, mas, né, eram poucos vistos. Aí os brancos se pintavam de preto para poder atuar, para poder ser um preto na cena, né? Só que esse preto era caracterizado com uma boca grande, um nariz grande e com jeitos assim de primatas, né, de macaco e tal. E isso a gente sabe que é racismo, né? Andou acontecendo aí muito, muito no Brasil. E ainda acontece, porque eu tenho certeza que no carnaval ainda tem, no carnaval em algumas cidades ainda tem o bloco das empregadas, e as empregadas são sempre pretas, né? Isso é, enfim. E aí a primeira referência é o Grande Otelo, que ele é um cara que ele traz essa brincadeira, né? E o próprio Mussum também, só que eles já tinham a consciência. Eles usavam isso a favor deles. Eu não sou o cara da comédia, conhecedor, mas para mim esses dois, eles são símbolos de que a gente tem que não é rir, mas a gente tem que driblar, porque a gente sofre racismos ali pequenininhos todos os dias, a gente tem que driblar. Esses dois driblavam muito. A outra é o Gilberto Gil, que para mim é uma entidade, assim, eu poderia reunir todos os cantores pretos aqui, e brancos até, que bebem da referência do Gil, né? Eu escuto Gil praticamente todos os dias. Meu pai me ensinou a escutar Gil, tinha vinil do Gil, aquele vinil que tem a música Drão, e nossa, cansei de escutar, mas continuo escutando todos os dias. E a terceira, que para mim é o Michael Jordan, que eu sou um cara que eu levo muito a sério a cultura da rua, a cultura do tênis, do sneaker, a cultura da roupa. E eu leio muito sobre isso e estudo um bocadinho sobre isso. E o Jordan, quando é lançado aquele tênis ali dele, em 89, e isso vira uma febre, que foi o início de uma cultura, da cultura sneaker, né? Que é a galera preta usar aqueles tênis foda, aqueles tênis bonitos. Mesmo que a roupa seja simples, mas o tênis tem que ser muito foda. E aí eu trago uma fala do Mano Brown, que eu sempre cito o Mano Brown, né? Enfim, é outra referência, mas não podia cair no óbvio. Que ele fala, calçar um tênis pra nós é uma história. É uma história. Então o Michael Jordan, pra mim, que inventou tudo isso, óbvio. Ele queria um tênis pra jogar, e aí os designers lá criaram um tênis, e isso virou uma super marca. E aí, só para emendar uma quarta aqui de lambuja, o Hamilton, que é outro cara que é heptacampeão do mundo de Fórmula 1, né? Mas não é tão citado quanto o nosso amigo alemão Schumacher lá, que também é outro baita piloto, mas o Hamilton tá aí, né? E vai ser campeão mais vezes. Essas são as minhas referências pretas, homens. Não, ótimas referências. A gente citou aí do Hamilton, ele né, eu acho que ele ainda pode passar o Schumacher ainda, né? Porque ele é hepta e pode, tendência, acho que ainda tem mais tempo, né, de Fórmula 1, ou pelo menos aí eu acho que de repente se isolar, né? Eu não sei se isolar, mas de repente ser o maior campeão aí de todos os tempos, uma referência negra. O Michael Jordan é o Pelé do basquete, né? Então, nada mais a declarar sobre isso, sobre a história dele. Vai ser difícil bater essas referências. Boas escolhas, tá? Nossa. A vida é desafio. Nossa. Mas o Mussum esses três sou fãs, né? Mas o Mussum também sou muito fã dele, assim. O cara era muito além, tá? Do seu tempo, assim, na comédia e no que ele fazia, assim. Então, gosto muito dele, assim. E também ele é um ótimo sambista, né? Que muitas pessoas não sabem, mas também. Era da aeronáutica e inventou o reco-reco com
molas dos aviões. Pegava as molas dos aviões e inventou um instrumento. Só isso. Tranquilo. Quem não fez isso já na sua vida, né? Inventou o seu instrumento. Escolhi, tá, o Gilberto Gil. Para mim, ele é um dos maiores, não cantores, tá? Um dos maiores artistas que a gente tem aqui no Brasil, por tudo que ele faz. Ele vai se reinventando, assim, ao longo dos anos, vai acompanhando, e eu acho que a nossa cultura, assim, muito é a partir dele, assim, não só ele acompanha o que acontece, mas como ele é uma mola, ele que vai fazendo as coisas acontecer e a cultura vai indo atrás dele, digamos assim. Então, além disso, ele consegue ter uma família que também é artista, assim, então o cara, pra mim, é demais, assim. Tem até uma nova, acho que é um documentário, uma minissérie que é sobre a família, estreou há pouco tempo, e não vi ainda, mas quero ver, assim. Então, o cara foi ministro, né, da cultura, então, assim, ele é demais. Tem o podcast, o Mano a Mano, do Mano Brown, tem um episódio que é com ele, que eu super recomendo também. Assim, é uma aula de história, de cultura, tu aprende muito ali. Minha outra referência, também é do mundo da música, é o Emicida, assim. Pra mim, ele é um dos melhores que a gente tem, assim, da atualidade, não sei se é juventude que a gente pode chamar, assim, tá? Mas essa nova geração. Não só o que ele faz na música, mas como referência para o povo preto, assim, como ele se posiciona. Um documentário também que tá disponível na Netflix, que é o Amarelo. Para mim, aquilo ali é uma aula de ancestralidade, é uma aula de referência, assim, quer saber o que é ancestralidade, o que é a gente olhar para trás e agradecer, e olha aquele documentário ali que tu vai aprender muito, né? De uma forma leve, assim, de uma forma fazendo um histórico do que é a nossa música, tá? De onde que a gente vem. Eu olho sempre e choro sempre. Demais, né? E a minha última referência, assim, alguém que pra mim tá surgindo, digamos assim, não é alguém que vem, assim, que tem esse histórico tão longo quanto esses, mas é o Vini Júnior, assim. Eu acho que ele é um cara super novo, que joga bola, assim, como ninguém, tá? Mas que ele consegue, apesar, assim, de apanhar ali, de sofrer um racismo tão forte quanto ele sofre, ele levanta a cabeça, ele se posiciona. Então, para mim, assim, ele vai ser uma referência, tá? Por muito tempo, assim, não só no futebol, mas como fora dele, assim. Não entendo tanto, assim, de futebol, tá? Mas ele é alguém que eu sou muito fã. A questão do Vini Júnior na Espanha, isso aí, a bem da verdade, as pessoas a questão de jornalista que cobrem time de futebol, enfim, o mundo lá, como é debatido na Espanha, ao contrário. O Brasil, ele discute muito mais racismo do que lá na Espanha. Isso é algo para eles que eu não digo que seja novo, mas eles não pensam o tema assim de forma institucional, questão do país. E como ele é de um time que é muito grande, o Real Madrid, isso está começando a se tornar uma pauta, até na questão política, questão de governo. O Real Madrid tem muita influência no governo, né? E como a Irana citou aí, ele é uma grande referência mesmo, porque ele está tomando frente, né, nessa luta, e a gente espera que ele continue assim, né, fazendo esse tipo de papel aí que é muito importante. Não, e assim, os jogadores de futebol, eles são tidos como ídolos aqui, né, da nossa gurizada, da nossa juventude, é onde os rapazes, assim, os guris, os meninos querem chegar. Então, tu ter alguém, tá, na posição dele, assim, que chegou
no topo, tá? Sabendo se posicionar, sabendo como falar e usando, tá, o racismo como... Não sei, me parece que o racismo ele nos causa sofrimento ao povo negro, tá? Mas parece que ele consegue pegar esse sofrimento e, assim, transformar em algo muito maior, sabe? Como uma mola, assim, propulsora dele, assim. Então... Mas isso é a tão falada rede de apoio, né? Ele não tá sozinho. Agora ele tá ele também, desculpa te interromper, ele foi contratado pela agência de imagem lá do Jay-Z, né? Exatamente. E ele e o Rodrigo também. Então ele tá muito bem cercado, acho, nessas questões, né? Para entrar nesse tipo de agência de imagem. Né? E o Vini Júnior é o caso clássico do seguinte, né? Porque as pessoas falam assim, não, mas eles tentam sempre justificar de alguma maneira. Ele provoca. E aí fica o questionamento, né? Porque qual é o ser humano que, quando provocado, a resposta a qualquer tipo de provocação, porque ele é ser humano como qualquer outro, ele é respondido com uma ofensa de pele. Isso só acontece com quem é negro. A gente vê vários outros jogadores tendo posturas piores que a dele, sendo muito mais provocativos, né? Tem muita questão de comparação com o Neymar. Ele não se compara com o Neymar em questão de postura, de provocação, nem perto disso, né? E é o caso clássico de racismo, porque ele incomoda muito, né? E ele tem, assim, um clima muito hostil com ele nos estádios, né? E é isso, esse é o questionamento, né? Esse é o racismo clássico puro, né? Quer dizer que a cor, ele não tem como se defender porque é a cor de pele dele, né? E as pessoas tentam, de alguma maneira, justificar ofensas à pele dele por qualquer atitude que ele tenha dentro de campo. Então é muito complicado, né? A gente espera... Essa batalha não vai terminar, vai ser muito difícil, né? Mas o que parece, ele está bem cercado, né? A gente espera que ele continue assim. Preto retinto, com feições bem definidas, os dentes grandes. É o clássico, e tal. Né? Não tem como, a galera vai, né? É foda. E além disso, tá? Ele não baixa a cabeça, eu acho que isso é o mais importante, né? Então ele... além de ser retinto, além de ser essas feições, né, clássicas, africanas, ele não... Sabe? Ele não aceita as provocações e isso, então... Isso que o Vini Júnior sofre, me lembra aquela vez, né? Triste citar aqui, mas me lembra quando o Daniel Alves jogaram uma banana para ele no campo e ele pegou a banana e comeu, né? E eu lembro naquela época, é isso aí que tem que fazer mesmo, não sei o quê, né? E aí uma pessoa que tava conversando, não vou lembrar quem, jogar uma banana, não sei o que lá, ele fez bem em comer a banana. Aí eu perguntei, e se a banana tivesse envenenada? Daí a pessoa respondeu, daí seria um crime. E racismo não é crime. É foda, as pessoas não se dão conta, né? É isso que a gente fala quando a coisa é estrutural. Racismo, machismo, tudo que é estrutural ferra. Eu citei o Dani Alves aí, mas só por citar mesmo esse caso, porque o cara fez merda aí, né? Enfim. Não, sim, essa questão da banana que citou, tem outro ponto que é a questão eu ouvi hoje num grupo uma fala que era enfim, outro assunto, não era nem racismo, mas era hoje tudo é ofensa hoje. E aí depois eu fiquei pensando assim, refletindo assim, né? As pessoas, tem muita gente que pensa, defende isso, tudo é ofensa, porque eles têm um ponto de razão, sabe por quê? Porque a gente naturalizou muito. A gente é de uma geração que a gente naturalizou muita coisa. A gente, se for parar para pensar outras situações, né, de mazelas sociais, além do racismo, né, vem ao caso aqui a gente naturalizou muita coisa. E as pessoas têm muita dificuldade nisso, porque para elas é aquela coisa, eu sempre... falei isso, mas eu era teu amigo, não deixava de ser teu amigo, não quer dizer que eu seja racista, né? É uma questão também muito de formação, eu vejo assim, de educação mesmo, né?
algo que se perpetuou durante muitas gerações, e esse processo, né, de reformulação, da gente rever falas, rever posicionamentos, é algo que é muito lento, vai demorar muito ainda, a gente vai ter muita resistência, justamente por isso, porque muitas coisas, muitos comportamentos foram naturalizados durante muito tempo, né? Então, é o caso aí, como citou, desse comentário aí, né? Questão da banana. Enfim, não tem... se naturalizou e a gente se chama, se brinca, assim, nós negros entre nós e tal, e algumas pessoas brancas também brincam com a gente, porque a gente sabe que não é ofensivo, é carinhoso e tal. Só que a gente tem que pensar que minorias morreram por causa disso, por causa de tudo é ofensa, minorias morreram. E é isso. Eu fecho aqui a minha fala sobre o grande Vini Júnior. E, Fábio, as tuas referências pretas homens? Bom, vamos lá. Teria bastante gente para citar aqui, pessoal. Quem eu pensei? Como referência, eu acho que a questão de luta, o Nelson Mandela. Enfim, é um cara que é muito conhecido, toda a história de luta dele para unificar um país, sair daquele sistema bem difícil, bem opressor no apartheid. Eu acho que a trajetória de luta dele assim, é muito difícil de se comparar, né? Toda a importância que ele teve para o mundo, né? Questão de paz, questão de tentar quebrar todo aquele aparato, né? De sofrimento, enfim, que havia com o povo negro na África. É alguém que é histórico, não adianta, a gente vai lembrar por gerações, né? É uma grande pessoa, assim, eu vejo. Outra referência, alguém que eu gosto demais, é o Sebastião Maia. As músicas dele, tudo que ele representou, né? Trouxe já uma experiência vivida lá nos Estados Unidos, né? Naquela época bem difícil dos Estados Unidos, que tinha bastante questão racial. Ele viveu aquilo, ele trouxe, era o rei do soul, né? Trouxe um pouco desse ritmo para cá também. Alguém que representou demais, pelo talento dele, eu acho ele o máximo, o maior cantor, assim, brasileiro para mim, alguém que a voz dele, as composições, eu acho ele magnífico, eu acho ele demais, né? E alguém que eu gosto bastante, é uma referência. E do mundo do esporte, né, eu gosto muito principalmente do esporte americano da NBA, que é o Kobe Bryant. Ele é, assim, comparado, ao meu ver, ao Pelé, pela determinação dele, né, a chamada mentalidade Mamba, né, o apelido dele era Mamba. Ele tem um livro, ele escreveu sobre isso, é um cara muito determinado na profissão, deixou um grande legado. Um cara que, infelizmente, né, coisas da vida nos deixou muito cedo, naquele acidente trágico com a filha, algo assim que, cara, na volta do jogo dos Lakers, aquele dia, eu chorei, porque foi a primeira vez que eu chorei por alguém assim, além do Senna, né, porque era inacreditável ele ter ido embora com 41 anos, levando o legado dele para a filha. E até hoje eu penso assim, incrível, aquele ano fatídico, né? O Brian morre ali em fevereiro e a gente começa, de 2020, a gente começa toda aquela saga que foi 2020. Né? Incrível, é inacreditável o cara ter ido embora tão cedo. Para mim, uma grande expressão do esporte, em todos os sentidos. Para mim, ele é o ídolo máximo, assim, na NBA, né? Então, são essas as minhas referências aí. Cara, meu Deus, esse podcast tá me emocionando. Eu lembro, cara, do dia do acidente do Kobe. E essas coisas que essa galera cria, que deixa legado, né? A mentalidade Mamba, ela é falada até hoje. Do Sebastião Maia, eu nem vou falar. Sebastião Maia, ele brincava. Tem duas histórias dele que eu acho muito boas.
A primeira que era a Seroma Musical. Seroma Musical era o nome do selo dele, né? Sebastião Rodrigues Maia. Isso é muito engraçado. Ele criava umas coisas para ele. Ele dizia, tenho 3 advogados, um para cuidar do outro. E também uma passagem daí do livro do Nelson Motta, que eu já li um monte de vezes também, que é o livro do Nelson Motta, escreveu sobre o Tim Maia, né? E que o Tim Maia queria botar o apelido, ele queria se apelidar de Babulina. Tá, mas por que Babulina? Sei, Babulina. Aí o Erasmo Carlos falou pra ele na época, então só te cuida que lá no Flamengo tem um negrão de 1,90m que o apelido dele é Babulina. Se ele descobrir que é o mesmo apelido, ele vai te dar um pau. O negrão era o Jorge Benjor. Isso pra mim é sensacional. Ele tava com o Jorge Benjor nos Sputniks, né? Tinha o Roberto Carlos lá no início, né? Isso é... Eles estavam ainda carregando lá, tentando buscar um espaço. Cara, ele é demais, assim. Ele é muito bom. Pouco eu sei da biografia dele, as músicas. O cara era um gênio, assim, né? E é curioso, principalmente no mundo da música, né? Se a gente for falar, assim, enfim, de todos os gênios são meio loucos, né? E ele era esse estereótipo perfeito, né? É o cara que sabia que não ia longe na vida, né? Não ia viver muito. Uma vida muito louca dele. Mas, assim, as músicas, né? Tu vê... Às vezes eu me dou conta, assim... Tu vê, assim, gerações cantando músicas, nem sabiam que era... Aí tu vê o tamanho do artista, né? Quando a música dele é super cantada por gerações, assim, que nem passaram perto dele. Nem viram ele. Eu não vi ele ao vivo, pra falar a verdade. Ele morre em 98, mas eu nunca tive a oportunidade de ver um show dele, por exemplo. Né? E ele é sensacional. Ele é, assim, demais, assim, na música. Acho que olhando, tá, agora que a gente terminou nossas listas iniciais, assim, de referência, que a gente pegou nomes que parece que transcendem o campo onde estão, né? Então, assim, não são só referências no basquete ou na música, mas são referências no mundo, né? Pela postura, por tudo que as pessoas representam, assim. Não é que, não, esse aqui é um baita músico. Não, cara, é um baita cara, assim. Então, acho que foi bem interessante isso, né? Então vamos para o nosso quarto e último tópico aqui, que uma referência preta da nova geração. E aí eu já vou engatar a minha dica também, aquela diquinha boa do final do podcast. A minha referência preta da nova geração, uma menina jovem, 20 e poucos anos, preta e homossexual, que é a Nath Finanças. A Nath Finanças, ela acho que ela não sai mais na rua sem seguranças. Porque o pessoal dos bancões aí deve estar querendo pegar ela. Eu acompanho ela tem o aplicativo que é o o Natflix, alguma coisa assim, ou Natplay, não me recordo, perdão. E ela simplesmente um dia postou que as pessoas podem reaver tudo aquilo que elas pagaram em taxas nos bancos, desde que as pessoas têm conta nesses bancos. E aí questionaram ela, tu tem certeza que pode fazer isso? E ela, sim, não se preocupem que tem um baita corpo jurídico aqui na minha empresa e tudo que eu posto é postado com toda a certeza, então podem reaver seus dinheiros. E aí a galera começou a ir atrás da grana e os bancos começaram a negar, não dá mais, vocês vão nos quebrar. Isso para mim é um exemplo de esclarecimento para o direito das pessoas. E aí, para qualquer pessoa, quem segue a Nath Finanças lá no Instagram, olha, vai se deleitar, além de aprender muito aí sobre mercado financeiro, né? E a minha dica é um documentário que eu assisti no Netflix há uns 2 anos, que é o documentário do Quincy Jones, maestro Quincy Jones, que produziu, entre muitos discos aí, o Thriller, do Michael Jackson. E aí o Frank Sinatra ficou simplesmente encantado
E Quincy Jones vem fazer uns discos comigo. E aí o Quincy Jones virou um gênio, assim, tá velhinho hoje e tal, mas e trabalha com alguns artistas novos, assim. Então essa é a minha referência preta da nova geração e o Quincy Jones aí de dica, um documentário do Netflix. Bom, as minhas referências, ou referência preta da nova geração, eu iria citar, a Ariana citou, o Vini Júnior é um, né? É um expoente, de 22 anos aí tomando frente das pautas raciais, né? Aí nesse posto importante que ele é, jogador do Real Madrid, cara notável no planeta. Citaria também o Silvio de Almeida como alguém da academia, assim como a Djamila Ribeiro, ministra dos Direitos Humanos. É muito bom ver negros assim, nesse campo assim, acadêmico, intelectual, que isso vai formando novas gerações, né? E alguém que eu gosto bastante também, alguém muito inteligente, alguém que certamente vai deixar legado, que eu acho sempre mais importante, né? E aí, como dica, eu acho que eu deixaria, assim, como dica final aí pra gente, o filme A Mulher Rei, com a Viola Davis. É uma saga de guerreiras africanas, né, uma tribo, né, com alguns pontos reais. É um grande filme, né? Então fica a dica aqui pro pessoal ver mais uma bela atuação da Viola Davis, que eu também acho ela sensacional, como mulher, como atriz e como pessoa também nessa questão racial. Tem um cara que eu tenho escutado muito, assim, até vai ser também, aproveitar, vai ser a minha dica, que é o Baco Exu do Blues, assim. Ele é um que tá arrebentando, assim, no rap, e acho que foi essa semana, tá? A gente tá aí em agosto, que ele chegou a quantas visualizações? É um número impressionante, assim, de visualizações no Spotify. Acho que foi 100 milhões de visualizações em uma das músicas dele, assim. E alguém que eu tenho escutado muito e adoro, assim, já é minha dica, tá? Escutar as músicas dele. Ele tem tanto uma pegada romântica como uma pegada também social. Então... E gosto muito que ele tenha o nome Exu no nome, né? No nome artístico dele, tá? Algo que as pessoas não costumam usar. A minha segunda dica, tá, de referência, assim, para a nova geração são os coletivos que têm aparecido, assim, que estão cada vez mais fortalecidos, tá? Eu acho que o aquilombamento, assim, é o que a gente tem de referência do nosso passado e do nosso futuro. E, inclusive, na escola, tá, da minha filha, tem um coletivo antirracista, eu acho que a gente une com isso, tá? Coletivos negros com a educação, que é assim que a gente vai conseguir fazer algo aí para o futuro, tá? Efetivo de combate ao racismo. Então, essas duas dicas, assim, o Baco, Exu do Blues, e os coletivos que a gente tem visto aí aparecer. Galera, obrigado por ouvirem o segundo episódio do Cara de Preta Podcast. Voltaremos em breve. Eu sou o Lucas Benfica e vocês me encontram lá no Benfica_Lucas no Instagram. Bom, galera, valeu. Foi mais um excelente bate-papo, né? Vocês me encontram lá no Instagram, Fábio Lucenap, pra gente bater um papo sobre qualquer tipo de assunto, e a gente conta com a audiência e a parceria de todos vocês. Grande abraço. Galera, foi muito legal, tá, esse papo, e a gente espera que vocês gostem também. Quem quiser comentar lá no Insta, tá? Meu Insta é @airanamoura, me segue lá. Temos também o Insta do podcast, @carapretapodcast. Comenta ali o que vocês acharam das referências, e quem quiser colocar também referências que sejam relevantes para vocês, a gente quer saber, tá? Quem que aí é importante do mundo preto para vocês. Valeu, gente.